palavra de Deus é uma bênção, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá motivo para nós sermos mais crentes, cada dia mais fiéis, crendo na volta iminente do Senhor Jesus. Quantos creem na volta de Jesus de forma iminente? Glória a Deus. Conserve-se nessa esperança, irmão. Conserve-se, igreja, nesta esperança, porque Jesus vai voltar. As profecias estão se cumprindo rapidamente. Ele vai voltar para arrebatar os fiéis sobre a terra, os que estão na terra. Amém, graças a Deus. Lemos apenas 3 versículos neste livro maravilhoso chamado Apocalipse. E conforme eu anunciei já no último culto, falamos que hoje iríamos e já estamos começando a estudar acerca deste livro chamado Apocalipse. Hoje apenas a introdução ao livro do Apocalipse. Lemos capítulo 1, apenas 3 versículos, do 1 ao 3º versículo. Sua Bíblia está aberta aí? Mantenha a sua Bíblia aberta e não converse com ninguém por enquanto, só com o Espírito Santo. Amém? Em espírito, olhe para cá para você não perder nenhum assunto. Tudo aqui é importante que eu irei falar, porque falarei com base na palavra do eterno Deus de Israel. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de dizer aos irmãos que a igreja no primeiro século, no século I, chamada igreja primitiva, houve muitas perseguições. Perseguição começou logo local, ali em Jerusalém. Os irmãos sabem, desde a época do Senhor Jesus, o evangelho não foi aceito. É tanto que Jesus foi crucificado. Os religiosos da época, as autoridades, tinham Jesus como alguém sem importância ou como um agitador. Eles não creram, levaram Jesus para a cruz. Ele ali morreu, padeceu, foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Foi para o céu, mas antes de ir, ele prometeu retornar. Então a situação da igreja a partir do século I foi uma situação difícil para aqueles irmãos ali, principalmente da igreja primitiva ali de Jerusalém. Começou uma perseguição local. Esta perseguição se estendeu por todo o império, podemos dizer assim. Houve a perseguição imperial, partindo ali no Império Romano. E é muito bom estudar o livro do Apocalipse, porque é um desafio para a igreja, para cada crente entender o livro do Apocalipse. Eis aqui alguns questionamentos, só para despertar a atenção dos amados irmãos. Quantos vieram aqui com interesse de aprender alguma coisa? Faça um gesto. Eu também estou aqui para aprender a palavra do Senhor. Alguns questionamentos para despertar a curiosidade sua, aguçar aí a sua curiosidade acerca do que nós iremos estudar. Alguns questionamentos, atenção crianças, jovens, senhores, obreiros. Por que o livro do Apocalipse é pouco ensinado? Por que o livro do Apocalipse é pouco ensinado? Como entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse? Há divisões no livro do Apocalipse para que o estudo seja facilitado. Quais são essas divisões? Quais são elas? Se há várias correntes de interpretação ou de interpretações do Apocalipse, qual é a mais correta? Qual é a corrente mais correta e defendida pela nossa declaração de fé? Os irmãos sabem que a Assembleia de Deus tem a sua declaração de fé, certo? E por termos a declaração de fé, uma dessas interpretações está condizente com a nossa declaração de fé. Quais as principais desculpas dadas por aqueles que negligenciam o estudo do Apocalipse? Sabia? Muita gente dá uma desculpa para não estudar o livro do Apocalipse. Quais as principais desculpas? Que motivo temos para estudarmos o livro do Apocalipse? Será que temos algum motivo? Ora, se temos muitos motivos. Para isso, amados, vamos trazer aqui 3 objetivos. Tudo na vida deve ter objetivo, não é? Tudo na vida tem. A Bíblia também, o estudo. No dia do culto na escola bíblica dominical, não sei se os irmãos já perceberam, mas na revista do professor consta lá, objetivos dessa aula.
Sempre traz ali 3 objetivos. E aqui é culto de ensino, é aula, é ministração, é instrução. Então temos 3 objetivos. O primeiro, entenda bem, os objetivos eles são definidos pelos verbos, né? Então observe. Primeiro, salientar a pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Salientar, quer dizer, vamos dar um destaque ao Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Segundo, expor as razões para estudarmos o Apocalipse. Expor as razões. E terceiro, apresentar as correntes de interpretações do Apocalipse. Há várias correntes de interpretações, vamos a todas elas aqui em nome do Senhor. Para isso, nós vamos trazer agora o seguinte sumário. Vamos seguir esse sumário, uma introdução que já estou aqui adiantando para os irmãos. E no desenvolvimento temos aqui 7 tópicos, mas são tópicos curtos. Não vou me alongar muito, mas são necessários. Eu não posso me furtar de deixar aqui, de omitir um desses tópicos. Quais são esses tópicos? Primeiro, considerações iniciais sobre o livro do Apocalipse. Segundo, sobre o autor do livro do Apocalipse. O que é que nós vamos dizer sobre o autor do livro? Terceiro, a pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Quarto, como estudar o livro do Apocalipse. Quinto, correntes ou sistemas de interpretação do Apocalipse. Sexto, desculpas de alguns para não estudar o livro do Apocalipse. E sétimo e último tópico, motivos para estudarmos o livro do Apocalipse. Temos motivos para estudar o livro do Apocalipse e finalmente uma breve conclusão. Vamos lá? Peço as orações dos irmãos para que o Senhor nos dê graça, abençoe seu coração, sua mente, para que vocês sejam um crente interessado. O aluno, quando vai para a escola, para a faculdade, se ele se destacar, se ele se esforçar, se ele ler bastante, se ele pesquisar, se ele procurar biografias, se ele é aquele aluno que vai para a escola, vai fazer a prova na Ancola, pesquisa, é aquele aluno sagaz, aquele aluno que gosta, esmerado de estudar, por que não sermos assim também com a palavra do Senhor? Porque você não dá importância, isso é, se você não dá, se você dá, amém, se não dá, importância passe a dar mais valor a este livro chamado Apocalipse. Considerações iniciais sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, o termo Apocalipse. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em qual idioma? Qual foi o idioma? O idioma grego. O Antigo Testamento no hebraico, uma curta parte ali no livro de Daniel no aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Esta palavra Apocalipse, ela vem do grego, uma palavra grega que significa apocalipsis, traduzida para Apocalipse. E tem significados. O que é que significa? Significa descobrir, revelar, tornar manifesto. Então, Apocalipse significa isso, revelação. É descobrir uma coisa que estava coberta. É revelar algo que estava oculto. Isso é Apocalipse. Se você pegar, eu tenho lá em casa o Novo Testamento em grego, quando você lê o versículo 1, revelação de Jesus Cristo está lá, Apocalipse. E é su Cristo, isto é, Apocalipse de Jesus Cristo. Amém? Então já aprendemos que esse termo é um termo grego, que significa descobrir, revelar, tornar manifesto. Na atualidade, nos dias atuais, há um certo desvirtuamento dessa palavra. Qualquer cataclisma, qualquer evento assim catastrófico, tsunami, o povo já está dizendo, olha o Apocalipse. Mas não é nada disso, tá? Esses tsunamis, estes vulcões, estes furacões, maremotos, terremotos, tudo aí de forma catastrófica que acontece, não é o Apocalipse ainda, não é, nem começou, certo? Aliás, vou até explicar aqui sobre essa questão de começou, porque uma parte do Apocalipse já se cumpriu, amém? Mas outra parte está para se cumprir. Quem crê nisso? Então hoje há este desvirtuamento do termo, né? Temos, as pessoas tendem a associar algumas situações com o Apocalipse, mas não é ainda o Apocalipse. Mas hoje associam a catástrofes
as questões, o caos, né, que está acontecendo com Apocalipse. O Apocalipse é um livro aberto. É um livro aberto. Por quê? Porque nele o Senhor expressamente revela o quê? A sua vontade, revela seus planos e propósito para a igreja do Senhor. Então é um livro aberto, é um livro que Deus quer que nós leiamos. Jesus mandou para que nós, os crentes em Cristo, seus servos, leiam este livro, creiam neste livro, escutem esse livro, guardem este livro. Então é um livro abençoador. E por ser o Apocalipse, trata-se de uma profecia, de uma revelação que vai acontecer no futuro, algo que está para acontecer no futuro. Agora, para isso eu preciso ler aqui dois versículos. Nós vamos ler Apocalipse 1 e 3, que discorre o seguinte. Está aberta aí sua Bíblia? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, discorre. Olhe só como a importância que tem o Apocalipse para o crente. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então vemos aqui, quem lê o livro é bem-aventurado, quem não sabe ler, mas escuta, também é bem-aventurado, e bem-aventurado é também aquele que guarda as coisas que nele estão escritas. Ninguém deve guardar assim, não é normal uma pessoa guardar uma coisa que não sabe o que está guardando. Então, se o Senhor Jesus nos manda que nós guardemos esta palavra em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser, nós temos que saber o que é que nós estamos guardando. Quem é que guarda aqui um objeto sem saber o que é que está guardando? Qualquer coisa que a gente guarda, a gente sabe o que está guardando. Só se for uma pessoa que não tiver com a sua mente funcionando em perfeito estado, vai guardar uma coisa e não sabe o que está guardando. Então a gente deve ler este livro, ouvir também e guardar esta palavra. Eu quero ler agora outro texto que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, pulando aqui lá para o final do livro. Olha o que Jesus diz: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Em Daniel, parte daquela revelação, o Senhor disse: sela esse livro, Daniel. Mas no livro do Apocalipse, o Senhor não mandou João selar o livro. Por quê? Porque o livro deveria ser aberto. É uma carta que deveria tornar-se uma carta conhecida dos cristãos. Jesus não fez essa carta para ela ser guardada sob 7 chaves, num cofre oculto. Não, mas é para ser lida. Porque enquanto a igreja do Senhor estava sofrendo perseguição imperial dos romanos, dos imperadores, Jesus estava revelando a seu servo que não se preocupasse, que ele tinha o controle do mundo, que os ímpios, os que perseguem a igreja, serão julgados. Amém, irmão? Deus estava acompanhando tudo o que estava acontecendo com a igreja. Deus não estava ali sem ver essa situação. O Senhor estava acompanhando os passos da igreja. E a impiedade, os injustos, os que perseguem o sistema do mundo daquela época, que já perseguia a igreja, como hoje ainda a igreja, 21 séculos que a igreja está sendo perseguida. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então acabamos de ver algumas considerações iniciais sobre o livro do Apocalipse. Vamos ao tópico 2 agora. Sobre o autor do livro do Apocalipse. O autor é João o apóstolo. É João o apóstolo. Ele, inclusive, ele identifica isso aqui logo no início do versículo 1. Esta informação é muito fácil de perceber quem é o autor, porque já consta aqui no livro do Apocalipse essa informação. No primeiro verso, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, profere revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem é servo aqui de Jesus? Só quem é? Servo ou serva? Então esse livro é para você. As coisas que brevemente devem acontecer. Eu vou explicar esse termo aqui brevemente. Você diz: pastor, mas fazem 2000 anos. Faz 2000 anos que essa palavra. E aí, onde está o brevemente? É porque você não entendeu.
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, a pessoa que escreveu o livro, e vou explicar isso aqui porque há uma informação aqui que eu preciso explicar aos irmãos, porque tem alguns que chegam a duvidar se realmente foi a mão de João que escreveu, mas isso aí é fácil de entender. Então trata-se de uma revelação. Esta revelação Deus deu a Jesus. Jesus, por sua vez, notificou ao seu anjo, e o anjo do Senhor trouxe esta revelação para quem? Para João, seu servo. Seu servo. O que eu acho que o que merece destaque aqui é que João não se identificou e a seu discípulo amado, e identificou-se a seu discípulo, não, ele disse a seu servo. Veja a humildade de João, coisa linda ver um crente humilde, né? Aproveitando para explicar esse termo brevemente, no texto não diz aqui, ó, coisas que brevemente devem acontecer. Então, brevemente nesse texto não significa logo ou coisa de imediato. Brevemente aqui nesse texto não se refere a coisa rápida, coisa logo, coisa imediata, mas sim rapidamente, velozmente. Isto é, quando o Senhor começar a desatar lá no capítulo 6, o primeiro selo, as coisas que vão acontecer ali em 7 anos serão coisas que quando começar não para mais. São coisas simultâneas, eventos simultâneos. Trata-se do que? Da grande tribulação, dos eventos que vão acontecer do capítulo 4 ao capítulo 19. Do capítulo 4 ao capítulo 19 é tudo que vai acontecer durante a grande tribulação. Mas eu quero dizer a você que a igreja do Senhor vai ser arrebatada antes do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando o Senhor começar a abrir lá no Apocalipse capítulo 6, quando ele começar a abrir os selos, os acontecimentos sucederão rapidamente, sem interrupção alguma. Amém? Prossigamos. Então, vimos que o Apocalipse trata de uma revelação. E João, é bom lembrar os irmãos que João não escreveu apenas o Apocalipse, ele escreveu um evangelho, o evangelho que traz o seu nome, e também quantas epístolas? 3 epístolas. João escreveu um evangelho e 3 epístolas. Quais foram as circunstâncias desta revelação? Quais foram essas circunstâncias? Aí a gente precisa ir lá para o versículo 9 para a gente ver a circunstância. Porque João escreveu, em que circunstância, onde ele estava quando ele escreve esta revelação que o Senhor Jesus lhe deu. Aí a gente, apesar de termos lido apenas o capítulo 1, versículos 1 a 3, precisamos ler agora Apocalipse capítulo 1, versículo 9, só a parte A. Olha o que ele diz aqui, João: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, ele está escrevendo para a igreja, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada, qual é o nome da ilha? Patmos, a ilha de Patmos. Alguém já foi lá? Nem eu também. É uma ilha assim, características vulcânicas, que tem de comprimento cerca de 16 quilômetros e de largura cerca de 10 quilômetros. Então era uma ilha que ela se via de lugar de exílio. Então as pessoas que eram presas pelo sistema da época, inimigas do imperador, ou do sistema do imperador, essas pessoas eram banidas e ali eram presos, podemos hoje, presos políticos ou religiosos, podemos entender. Então era um lugar de banimento. E não era apenas a ilha de Patmos, várias ilhas ali do mar Egeu serviam como colônia penal, certo? É bom lembrar os irmãos que João foi o único apóstolo que morreu de velhice. Diz a tradição que ele morreu de velhice. Os outros discípulos do Senhor Jesus foram todos martirizados, perseguidos, foram mortos de forma cruel, como segundo a tradição diz que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então todos foram, com exceção de João. Então creio que foi a vontade do Senhor preservar João, porque ele tinha algo para dar a João, e justamente foi esta revelação quase no final
do século I, ali por volta do ano 95 da era cristã. Amém? Então já vimos que a ilha chamava-se Patmos, já está aqui no texto, muito claro. A Bíblia de Estudo Cronológico, a aplicação de pessoal da CPAD, traz a seguinte nota na página 1825, se você tiver uma pode conferir. O que é que ele diz? O historiador romano chamado Tácito nos informa que os romanos usavam algumas das ilhas do Egeu como locais de banimento e exílio durante o século I. Então o escritor da época, chamado Tácito, ele, nos seus escritos, o historiador, revela que algumas das ilhas do Mar Egeu serviam como lugar de punição, de banimento, de exílio. É só um título histórico, tá certo? Não precisa você decorar isso não. Então, por que João estava nesta condição? O que foi que ele fez? Cometeu algum crime? Não. Mas por que ele foi preso? Por causa, aqui ele mostra no Apocalipse capítulo 1, versículo 9, porque ele era crente. Porque no período desta grande perseguição, muitos crentes foram presos, perseguidos, torturados. E ele, por ser, digamos assim, uma pessoa de renome, famosa, porque era um dos apóstolos do Senhor que ainda estava vivo naquela época, ele foi banido. Agora por quê? Por causa do Evangelho, porque ele falava de Jesus, porque era uma fiel testemunha do Senhor Jesus. O texto diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isto está no capítulo 1, versículo 9, parte B, muito claro isso aí. Então ele diz o motivo por que ele estava preso. Ele diz por causa do Evangelho, ou seja, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele fazia o que? Ele pregava a palavra de Deus. Ele dizia que Jesus era o Messias. Ele disse que Jesus veio salvar os pecadores. Ele dizia que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele disse que Jesus foi julgado injustamente. Ele disse que Jesus foi crucificado, foi morto, mas ele diz, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. E isso abalava o Império Romano, abalava as autoridades judaicas, que foram eles que crucificaram o Senhor Jesus. E ali, numa forma assim de calar João, eles baniram João. Manda João lá para longe, manda ele lá para aquela ilha de Patmos, para ele não falar mais desse Jesus. E João ficou ali, mas ali o Senhor Jesus estava com João e deu esta profunda revelação que serve de edificação para nós até hoje. Falando em perseguição, como eu já disse, há 21 séculos que a igreja está sendo perseguida, não é? Então ore pela igreja perseguida, valorize a missão Portas Abertas, contribua na medida do possível com a missão Portas Abertas. Se você tiver interesse, é só acessar a internet e veja ali a missão Portas Abertas, para você orar mais e mais pela a igreja do Senhor. É oportuno também aqui lembrar as palavras do Senhor. Você pode dizer, mas pastor, mas por que Jesus não nos livra dessas perseguições? São necessárias, irmãos, porque os irmãos se fortalecem nas perseguições. Quantas e quantas pessoas firmam mais de sua fé, têm mais experiência com o Senhor nas perseguições? A perseguição é para provar o crente fiel. Quem for fiel na prova, passa na prova. E aquele que não aguenta, sucumbe, retorna, retroage, e aí o Senhor não tem prazer nesse que volta. Mas o Senhor Jesus, ele vaticinou em Mateus 10, 22, o versículo relata, ó, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus já tinha profetizado que os seus discípulos, os seus seguidores seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, ele diz, será salvo. Viu, irmão? Persevere. Persevere. Tem crente que qualquer provazinha, qualquer coisa que ele achou aqui errado na igreja, eu não vou mais para essa igreja, eu não quero mais cantar nesse conjunto, eu não quero mais ensinar, eu não quero mais ser líder. Só por isso. E Paulo, que levou 5 quarentenas de chicotadas, hein? Muitos chicotes, não? E cada vez que ele levava essa surra, eu acho que ele se tornava mais crente no Senhor Jesus. Vamos continuar, amados. Então João foi enviado para lá pelos romanos,
na época em que havia um culto ao imperador. Sabia que os imperadores queriam adoração? Aqueles imperadores romanos queriam que o povo considerasse ele como os deuses, verdadeiros deuses, não era? Eram ditadores, déspotas, e queriam que os cristãos também adorassem eles. E os cristãos não adoravam outro Deus a não ser o Senhor. Os cristãos rejeitaram esse tipo de culto ao imperador. Por isso que os cristãos no primeiro século não serviam o exército, porque tinha que prestar juramento de fidelidade ao imperador. Sabia disso? Quem sabia disso? Ninguém sabia, né? Amém. Por isso que é bom estar aqui aprendendo. Então, havia essa exigência que os cristãos também adorassem, reconhecessem os imperadores como verdadeiros deuses. E os cristãos não aceitaram isso. Por isso que muitos foram banidos, presos, perseguidos e mortos. Glória a Deus. Algumas pessoas, irmãos, alguns críticos tendem a negar a autoria de João. Pessoas assim, pessoas que olham, leem, estudam, aí dizem: olha, João não é o autor. Por quê? Porque eles olham que quando João escreveu o seu evangelho e escreveu as suas epístolas, as suas 3 epístolas, preste atenção, isso aqui é importante, amados, preste atenção por gentileza. Então eles dizem que há diferença entre o grego das epístolas e o grego do Apocalipse. Há uma diferença significativa no estilo da escrita, na gramática, né? Por exemplo, entre o Evangelho de João, os seus escritos, e o Apocalipse. Segundo esses, o Apocalipse foi escrito não pela mesma pessoa, né? Mas a gente tem que entender que João, por ser um discípulo do Senhor, ele também foi uma pessoa de influência em Éfeso. No primeiro século, João, ele foi ali considerado assim como bispo da igreja, ou pastor da igreja de Éfeso, por muito tempo. Então era uma pessoa de influência. Ele teve uma grande influência na cidade. E Éfeso, naquela época, era uma cidade assim cultural do Império Romano. Lá, por exemplo, a terceira maior biblioteca do mundo era a biblioteca de Éfeso. E naquela época acontecia o quê? Pessoas, às vezes, contratavam pessoas que gostavam de escrever ou viviam da arte de escrever, profissionais, para escrever cartas. Preste atenção, senão você não vai entender essa parte que é muito importante, para você saber refutar. Então, se alguém disser o Evangelho de João é diferente do Apocalipse, então, portanto, João não é o autor do Apocalipse. Você diz: espera aí, você sabia que naquela época as pessoas contratavam escritores, escribas, para escrever? Sabia disso? Eram chamados de amanuenses, os amanuenses. Então não significa que João escreveu na sua própria mão o Evangelho. Ele pode ter ditado a revelação e uma pessoa escreveu. Mesmo porque muitos dos comentaristas chegam a afirmar que João, quando escreveu, ele não escreveu em Patmos. Os fatos aconteceram em Patmos, na ilha de Patmos. Todavia, João não morreu na ilha de Patmos. Ele depois saiu de lá, foi para Éfeso. E possivelmente o Apocalipse foi escrito aonde? Em Éfeso. E ali ele contratou uma pessoa, um amanuense. Só para os irmãos terem uma ideia, quem é o autor? O autor é quem escreve ou o autor é quem dita a carta? O que é que vocês acham? Hein? O autor não é quem escreve. Pode até ser se for ele, sozinho ali. Mas o autor também é a pessoa que edita a carta. Antigamente as pessoas tinham assim, era difícil, as pessoas, no passado aí, talvez uns 40 anos atrás aí ou mais, lembro-se muito, né, de histórias de o filho estava lá em São Paulo, aí a mãe diz: menina, vem aqui, escreva a carta para meu filho. Aí a mãe ia dizendo, e a filha ou filho ali ia escrevendo a carta. Mas quem era a autora da carta aí? O autor era a pessoa que estava ditando a carta. Um exemplo é a carta de Paulo aos Romanos. Quem é o autor da carta aos Romanos? Quem é? O apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 1 narra: Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo identifica-se como autor. Ninguém tem dúvida que Paulo foi o autor da Epístola aos Romanos. Mas quem escreveu a Epístola aos Romanos? Quem sabe? Quem é que sabe aqui? Quem foi o autor da Epístola aos Romanos? Cadê os professores da escola dominical? Cadê os alunos da escola dominical? Obreiros? Quem escreveu? Foi um amanuense chamado Técio. Técio. Abra sua Bíblia aí, confira. Confira. Romanos capítulo 16, versículo 22. Romanos 16, verso 22. Diz assim: Eu Técio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Então, Técio, Paulo contratou esse amanuense, parece ser um irmão, ele é um irmão, é tanto que ele vos saúda na paz do Senhor. Pode ter feito só na amizade, né? Tem crente assim: irmão, você pode fazer isso? Pode deixar, pastor, eu faço de graça para a igreja. Está até difícil fazer os crentes hoje, fazer as coisas de graça na igreja, viu? Está difícil. Antigamente, aproveitando aqui o gancho, quando a gente dizia assim: irmão, vamos fazer um mutirão. E irmão era tanto crente. Irmão trazia enxada, outro trazia carro de mão, outro trazia colher de pedreiro, outro trazia vassoura. Era. Hoje em dia, nem a sombra está chegando, irmão. Está difícil, está difícil, irmão, olha aí. Então, irmãos, eu, Técio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Então, Paulo não escreveu a Epístola aos Romanos. Ele é o autor, mas ele não escreveu. Quem escreveu foi Técio, certo? Então, amanuense. Por que estou colocando isso aqui? Porque possivelmente João pode ter contratado um amanuense. E aí é aquele negócio: se você convidar uma pessoa aqui, um bom professor de português, para escrever uma carta, é claro que ele vai colocar todas as pontuações, todas as vírgulas, as crases, tudo direitinho, né? Se você pegar uma pessoa leiga e escreve uma carta, vai ter uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Então, possivelmente, essa é uma boa justificativa. E muitos comentaristas, bons comentaristas, chegam a defender essa tese. Se há uma diferença no grego do Apocalipse para o grego do Evangelho de João, não significa que João não foi o autor. Por quê? Porque João possivelmente contratou um amanuense para escrever. Amém? Os irmãos entenderam isso aí? Vamos prosseguir. Vamos conseguir. Glória a Deus. Então, segundo o relato dos pais da igreja, os historiadores, esta revelação, o Apocalipse, foi escrito ali por volta do ano 95 da era cristã, ou seja, ano Domini, né? No fim do reinado de Tito Flávio Domiciano, que era o imperador daquela época. Bem, nós falamos um pouco sobre o autor do Apocalipse. Agora, na verdade, o grande autor, agora que está, olha só aqui agora, o grande autor do Apocalipse foi Jesus. O grande autor do Apocalipse é Jesus, irmão, porque foi ele que mandou a mensagem, a revelação. Agora, humanamente falando, atribui-se a João, mas o Apocalipse é do Senhor Jesus. Foi uma revelação entregue pelo Senhor Jesus a João, seu servo. Glória a Deus. Bem, agora vamos falar sobre esta pessoa ímpar, o nosso Salvador. Terceiro tópico: a pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Pastor, fala aí um pouco. Vou falar sobre a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Não é tudo, porque nós estamos apenas na introdução do Apocalipse, mas alguma coisa aqui já nos desperta o interesse sobre a pessoa de Jesus. Eu quero dizer logo aos irmãos que o Senhor Jesus Cristo, ele está no livro do Apocalipse do início ao fim. Do início ao fim. Por isso que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O Alfa era a primeira letra e o Ômega. Isto é, Jesus está do início ao fim do Apocalipse. Por exemplo, no início, se você olhar para o capítulo 1, versículo 1, na parte A, ele diz assim: revelação de quem? Revelação de quem? De Jesus Cristo. E no final, se você for lá para o capítulo 22, versículo 10, versículo 20,
O texto descreve: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então Jesus garante que ele vai voltar. No outro versículo seguinte, no versículo 51, aparece novamente o nome do Senhor Jesus. No final, a graça do Senhor Jesus seja convosco. E aí fecha-se o Apocalipse. Apocalipse 22, verso 21, traz essa informação. Então Jesus está do início, diga: Jesus está no início do Apocalipse e no final do Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Para que você tenha uma melhor compreensão, vamos fazer aqui uma divisão para ficar mais fácil. Em Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, Jesus é apresentado como o rei e sacerdote exaltado. Não precisa você decorar, memorizar isso não, tá certo? Mas só para você entender. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus é apresentado como o rei e sacerdote exaltado. Do capítulo 4 ao capítulo 5, ou capítulo 4 e 5, Jesus é apresentado no céu como Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. Glória a Deus. Então, do capítulo 4 e 5, Jesus é apresentado no céu como Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. Em Apocalipse 6 a 18, Jesus é o juiz de toda a terra. Do 6 a 18, Jesus é o juiz de toda a terra. Dá para dizer glória a Deus? Dá para dizer: Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse juiz justo. Glória a Deus. E em Apocalipse 19, Jesus volta à terra como o Rei dos Reis vitorioso. Jesus vai voltar na segunda vinda triunfal dele com a igreja no capítulo 19, viu, irmão? Vamos voltar com ele. Não tem nenhum amém, irmão? Diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdeu de dar glória a Deus aí. No final do capítulo 19, Jesus vai voltar com os santos. Virá com os santos. Glória a Deus, com a igreja já transformada. Glória a Deus. Capítulo 19. Glória a Deus. Então acabamos de ver aqui, irmão, de forma resumida, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Quarto tópico. Estou correndo aqui, viu, irmão? Como estudar o livro do Apocalipse? Pastor, eu tenho vontade de estudar, mas como estudar o livro do Apocalipse? Como estudar? Você deve ter em mente três principais divisões. Isso aqui em mente, três principais divisões. Se você não escrever agora, depois você pode assistir este vídeo, né, em meu canal, e você anotar direitinho. Primeira parte. Então, as três principais divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a era da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a era da igreja. Amém? Nós estamos na era da igreja? Estamos na era da igreja, na época da graça. Na época da graça. E ela está quase no fim, porque Jesus está às portas. Os sinais estão acontecendo. Olhe para Israel, olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Veja que os inimigos de Israel estão aprontando, querendo destruir Israel, como o Irã. Não vê a hora de fulminar Israel e outros países árabes inimigos. Ficaram irritados porque o presidente Bolsonaro foi para lá. Passou lá 3 ou 4 dias lá em Jerusalém. Isso é bênção para o Brasil, irmãos. Quem for amigo do povo de Israel será abençoado. Quem for inimigo é o contrário, é amaldiçoado. O inimigo está trabalhando nessa área. Recentemente, quando ele colocou as mãos lá no Muro das Lamentações, junto com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a Rede Globo fez um pandemônio disso. E a Record estava lá, eu estou aqui adiantando aqui para os irmãos, e eu peço que os crentes aqui, quem for crente de Jesus, não assista a Rede Globo. Não assista, porque, irmão, é amiga do diabo. É amiga do diabo, e eu provo. É só mentira.
É só mentira. Enquanto a Record foi lá e viu que aquilo era um gesto espiritual de abençoar aquela nação, do Brasil ser abençoado, o que foi que a Rede Globo fez? Foi mostrar a ira dos inimigos dos países árabes que não gostaram disso. Quer dizer, foram puxar sardinha para os árabes. Sardinha para os árabes. Então a Rede Globo não mostra a bênção de Deus, porque é um povo desconvertido. É uma televisão a serviço do diabo. Não assiste, irmão. Nem Jornal Nacional eu estou assistindo mais. Às vezes assisti o Bom Dia Brasil, às vezes assisti o Jornal Hoje, mas, irmão, não quero assistir mais nada da Rede Globo, porque é só mentira. As novelas, misericórdia. Aí, será que tem algum crente aqui que assiste novelas da Globo? Se tiver, aceite Jesus de novo, irmão, e vá para o discipulado. Não dê ibope para o diabo não, irmão. Não dê ibope para o diabo não. Desligue, mude de canal. Primeira parte da era da igreja, capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda parte, do arrebatamento à segunda vinda. Vai do capítulo 4 ao capítulo 19. Irmão, do capítulo 4 ao 19 é o período da grande tribulação. Então você já tem em mente, do capítulo 1 ao capítulo 3 é a era da igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 19 é a grande tribulação. O período da grande tribulação. E Jesus vai voltar no final da grande tribulação, lá no final, lá no capítulo 19. E este será um período, do capítulo 4 ao capítulo 19, um período terrível para a pessoa sobreviver aqui na terra. Um período terrível, muitas perseguições. E segundo aí os sinais que estão acontecendo aí, guerras, rumor de guerra, fome e tanta coisa, o antissemitismo. Antissemitismo, o que é isso, pastor? O antissemitismo, irmãos, é algo contra Israel. É um sistema que se oposiciona, de oposição, que faz oposição ao povo judeu. Então, quando a pessoa diz você é antissemita, que você é contra Israel, é contra os judeus. E o antissemitismo, principalmente na Europa, encabeçada ali pela ONU, a maioria das resoluções ali na ONU são contra Israel. Nunca reprova os árabes, nunca reprova os palestinos. Por quê? Porque a ONU é de esquerda também. A ONU é comunista. Pode ter certeza disso. Então muitos sinais proféticos estão acontecendo. E se esses sinais proféticos estão acontecendo, é porque estamos no final da era da igreja, para iniciar o quê? O período da grande tribulação. Nós vamos falar sobre isso, irmãos, mais à frente. Tenha calma, aqui é só o início, certo? Então não assista a Rede Globo em nome do Senhor Jesus. Terceira parte, aí do capítulo 20 ao capítulo 22 é o milênio. O milênio e o período depois dele, o estado eterno. Glória a Deus. Então existem essas três divisões. Sobre o livro do Apocalipse existem centenas, eu posso dizer até milhares de livros. Eu tenho alguns livros lá sobre comentário do Apocalipse. Procure adquirir um bom livro, né, de um bom autor. É fácil, se pode procurar nas melhores livrarias do ramo e procurar um livro para você estudar, acompanhar com sua Bíblia. Estude esse livro. 5. Tópico 5. Correntes ou sistema de interpretação do Apocalipse. Isso aqui é muito importante. Quais são as correntes, os sistemas de interpretação do Apocalipse? Existem pelo menos 4 sistemas, ou 4 correntes. A primeira corrente é uma corrente chamada corrente preterista. Pretérito, isto é, coisa do passado, né? Tempo pretérito, passado. O que é que essa corrente preterista afirma? Ele diz o seguinte: sustenta que o Apocalipse foi destinado aos cristãos do primeiro século e que as profecias foram cumpridas basicamente naquele período. Você crê nisso? Não tem fundamento. O Apocalipse foi só para o primeiro século? Então me diga, quem foi o anticristo? Quem é a besta? Quem é o falso profeta? Então ninguém sabe quem é. Até hoje ninguém sabe quem é. Então essa corrente cai por terra. Então a corrente preterista, que o Apocalipse cumprisse no passado, não tem sustentação bíblica. Qual é a segunda corrente? A corrente historicista. E historicista tem a ver com história, isto é,
sustenta que o Apocalipse é um paralelo à história mundial. Os fatos estão acontecendo à medida que a história se desenvolve. Também não tem sustentação, tá? Então eles procuram o quê? Colocar as profecias em determinado lugar ou algum determinado fato ocorrido em algum tempo da história. Também não tem sustentação, porque onde estão? Mesmo argumento. Quem era o falso profeta? Quem era a besta? Quem é o anticristo? A história não revela isso. Então não aconteceu. Esse argumento preterista também não prevalece. O terceiro, corrente alegórica ou simbólica. Corrente alegórica ou simbólica, isto é, a mística. O que é que eles interpretam? Interpretam que as visões do Apocalipse não são realidades. Parece uma corrente filosófica, né? Mas como alegorias a respeito da luta cósmica entre o bem e o mal. Está muito difícil de entender isso aqui. De forma alguma nós acreditamos isso. É uma questão filosófica? É uma luta cósmica entre o bem e o mal? Não. Qual é a corrente que a Assembleia de Deus e algumas igrejas, muitas igrejas defendem? É a corrente futurista. Diga, corrente futurista. É a corrente que nós defendemos, que a declaração de fé da Assembleia de Deus defende. Corrente futurista, isto é, sustenta que os fenômenos do Apocalipse, narrados a partir do capítulo 4, ainda não aconteceram. Então essa corrente futurista diz que os eventos a partir do capítulo 4 para frente não ocorreram. Isto é, esta corrente admite que do capítulo 1 ao capítulo 3 esses fatos já aconteceram. Claro, é só você olhar, ler até o capítulo 3, você vai ver que as igrejas da Ásia Menor são citadas ali os nomes, etc e tal, certo? Muito bem, então esta corrente futurista aceita o cumprimento do capítulo 1 ao capítulo 3. Esta corrente futurista ela é aceita pela maioria dos pentecostais e fundamentalistas. Nós somos pentecostais? Somos, então nós aceitamos, certo? Tudo ou quase tudo que é narrado após o capítulo 4 será cumprido num curto período de tempo, isto é, em 7 anos. Então essa corrente futurista defende que do capítulo 4 em diante esses fatos ocorrerão num período de 7 anos, isto é, após o período da dispensação da Igreja do Senhor. Amém? Glória. Isto é, os eventos do capítulo 4 ao capítulo 19 acontecerão após o arrebatamento da igreja. Certo? Guardou isso aí? Os capítulos 4 até o 19, esses assuntos vão acontecer quando? Após o arrebatamento de quê? Da igreja do Senhor. Então nós acabamos de ver essas 4 correntes de interpretação do Apocalipse. Sexto tópico: desculpa de alguns para não estudar o livro do Apocalipse. Sabia que tem gente que tem desculpa para tudo? Tem uns crentes também que tem essa desculpa. Quais são as desculpas que a gente mais escuta? Vamos a elas? Quer saber quais são? Quem quer saber? Eu espero que você não aceite nenhuma dessas, que você não seja enquadrado aqui, certo? Nenhuma dessas 4. A primeira desculpa: a desculpa da complexidade de sua linguagem altamente simbólica. Desculpa da complexidade de sua linguagem altamente simbólica. Claro que é um simbolismo. Muita coisa aqui é literal, outras coisas estão de forma simbólica. Por exemplo, João, ele poderia ter dito que o mundo vai ser governado por um ditador, mas ele não disse isso. Ele disse o quê? O mundo seria governado por quem? Pela besta. Ele não coloca, então, alguns termos. Por exemplo, quando ele se refere ao sistema do mundo, ele usou Babilônia. O que significa Babilônia no Apocalipse? O sistema do mundo. Esse sistema que é contra a igreja, que é contra a palavra do Senhor. Isso é o sistema. O termo que João encontrou para justificar foi Babilônia. Quem foi Babilônia no passado? É só você ler o Antigo Testamento. Por exemplo, quando ele quer distinguir a verdadeira igreja da igreja comprometida com o mundo, ele diz que a igreja, ele usou o termo meretriz. O que é meretriz? Meretriz é a falsa igreja.
E qual é a igreja verdadeira de Jesus? É a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Então são essas distinções que ele fala, que João mostra, para mostrar de forma clara, mas com esse simbolismo, mas ele tem em mente algo que estava oculto naquele momento. E aí ele não diz qual é a igreja. Se ele falasse qual era a igreja naquela época, talvez, que igreja é essa? Mas ele coloca o quê? Meretriz. Mas eu louvo a Deus porque a igreja verdadeira é a noiva do Cordeiro de Deus. Amém? Então, há algumas desculpas de gente que encontra desculpa para tudo, né? Essa complexidade. Se você estudar com calma, compre um livro bom, a Bíblia é o primeiro livro, outros bons comentaristas, tudo isso aqui você vai entender. Vai entender o Apocalipse. A segunda desculpa, então a primeira desculpa é a desculpa da complexidade. A segunda desculpa é a desculpa de que o livro é difícil. É um livro difícil. Tem gente que diz: ah, pastor, eu não quero estudar não, o Apocalipse, que é um livro difícil. Irmão, uma equação do segundo grau, para quem não estuda, é fácil de ser resolvida? Hein? Quem não estuda não sabe resolver a equação do segundo grau. Para quem estuda é fácil? Hein? É. Para quem estuda é fácil. Mesma coisa Apocalipse. Se você não estuda é difícil, mas se você estudar é fácil. A questão é que tem gente, cristãos, que não querem aprender a Bíblia. Sabia que se fosse feito aqui em Natal, eu tenho que ir para o Natal, uma prova sobre assunto da Bíblia, 95% dos obreiros, incluindo pastores, não ia acertar metade da prova. Não ia. Se fosse feita uma prova, muitos nossos irmãos não acertariam metade, porque não querem estudar a palavra de Deus. Seja um aluno interessado. Jesus te trouxe aqui hoje para eu falar essas coisas, para você ter mais interesse em estudar, principalmente o livro Apocalipse. Amém? Para quem estuda é fácil, para quem não estuda tudo é difícil, irmão. Tudo. E aqui tem uma palavra que está em Provérbios capítulo 1 versículo 29, foi a palavra que me veio na mente. Discorre assim, ó: porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Tem crente que aborrece o conhecimento. O ímpio aborrece o conhecimento de Deus, aborrece, mas ele estuda lá na faculdade, se forma, é engenheiro, é médico. E nós, que somos o povo da Bíblia, se você crê nesse livro de Deus aqui, uma palavra do Senhor, você tem que ter uma pessoa que saiba manusear a palavra do Senhor. Imagine você contratar um pedreiro para chegar na sua casa, fazer uma parede, e na primeira colherada que ele der, você vê esse pedreiro está todo por fora, não sabe nem pegar na colher, não sabe nem jogar a massa na parede. Hein? Você vai, meu amigo, tem uma coisa errada aí, pode ir embora, você não é pedreiro coisa nenhuma. E o crente que não sabe manusear a palavra? Irmão, vamos abrir aqui a Bíblia em Amós, sabe? Irmão, vai lá para o Apocalipse, e vai no índice, e não acha. Tem esse livro mesmo, irmão? Como é mesmo o nome? Amós. Aí, irmão, entendeu? Coisa básica, fundamental. Então tenha mais interesse pela palavra do Senhor. Não seja aquela pessoa que se aborrece, né? E aos que estão interessados em aprender o livro do Apocalipse, eu tenho aqui um texto também. Quantos estão interessados em aprender o Apocalipse? Quantos? Amém. Provérbios 2, verso 10. É claro quando diz: pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será aprazível à tua alma. Se você tem interesse em aprender a palavra do Senhor, a sabedoria vai entrar no seu coração. Glória a Deus. A terceira desculpa, irmão, é a desculpa de que os comentaristas adotam o pensamento de alguma das 4 escolas de interpretação. A pessoa diz: pastor, eu não vou estudar Apocalipse, porque sempre o comentarista do Apocalipse, ele vai pender para uma das escolas. Claro, não são 4 correntes? Ele tem que pender por uma. Ele tem que pender por uma. Ele tem que escolher qual é a corrente que ele vai estudar e defender.
certo? Então essa desculpa não cola, não cola, não tem como fugir, certo? Tem que ser uma das quatro. A quarta desculpa, a desculpa de que o termo Apocalipse soa como algo ruim, pois comunica a ideia de que algo ruim, tenebroso está para acontecer. Será que tem algum crente que tem medo do Apocalipse? Tem, irmão? Quem é crente em Jesus não teme o futuro, irmão. Quem é crente em Jesus não tem medo do Apocalipse, não. Eu me lembrei de quando eu me converti. Nasci num lar evangélico, claro, mas passei um período assim, de mocidade, um pouco rebelde, fora da igreja, ia para os cultos, mas a gente precisa, tem hora que a gente precisa levar digamos assim, aquela atenção maior, né? Aquela responsabilidade maior com a obra do Senhor. E aí eu digo, olha, eu não quero mais jogar bola, eu não quero mais fazer isso. Tinha um amigo meu que gostava muito, a gente jogava bola junto, futebol. E aí quando eu me converti verdadeiramente, aí eu chamava ele lá em casa, vamos lá em casa. Aí ele lá em casa, minha mãe tinha aqueles LP da Última Trombeta. Alguém conhece aqui? Alguém já ouviu? Outra trombeta. Aí eu passava para ele ali, ligava lá a vitrola lá, e ele disse, rapaz, tem uma coisa, não vou mais na tua casa não. Eu digo, por quê? Tu fica me fazendo medo aí com essas coisas do Apocalipse, esse negócio. Eu digo, rapaz, é a palavra de Deus, né? Então tem crente assim, tem medo das coisas do futuro. Pastor, isso vai acontecer mesmo, misericórdia. Irmãos, isso é revelação. Jesus disse, não, quando começar essas coisas a acontecer, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então não é para o crente ter medo do futuro, não, só se você não tiver com a sua vida no altar. Se você tiver em santificação, se você estiver trabalhando para Jesus, você vai dizer, ora vem Senhor Jesus, vem me buscar. Agora se você está com a vida manchada, escorregou, não está com a vida bem, aí tem que ter medo mesmo, medo de Jesus voltar e você ficar. Mas se alguém aqui está assim, Jesus hoje está te chamando para você fazer um concerto com Ele nesta noite. Jesus diz, quando ouvirem de guerra e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Lucas 21, verso 9. Então não é para ter medo não. Então essa desculpa de dizer, eu não vou estudar Apocalipse porque vai falar das coisas futuras, eu tenho medo do futuro, isso aí não cola para crente salvo não, viu, irmão? Então, meus amados, nós acabamos de ver algumas desculpas que alguns dão para não estudar o livro do Apocalipse. Vamos ver agora, já na última parte, motivos para estudarmos o livro do Apocalipse. Motivos. Será que temos motivo para nós estudarmos o livro do Apocalipse? Temos? Ora, se não. Primeiro, é importante dizer, irmãos, que são raras ministrações, até pregações. Raramente você vê um pregador pregar no livro do Apocalipse. Raramente você vê ou ouve no culto de doutrina alguém pregar sobre o Apocalipse. E aí o povo vai ficando acomodado, vai se amoldando a situação. Não estão falando do Apocalipse, também não vou estudar não é? Infelizmente isso acontece. Então, salvo raras exceções, comenta-se o Apocalipse quando? Em escatologia, em seminário, em teologia sistemática, em monografias, em simpósios, em conferências, que alguém fala do Apocalipse. Não, vamos fazer um simpósio sobre o Apocalipse, como se fosse uma coisa assim do outro mundo. Não, está na Bíblia, né? Está na Bíblia, está na Bíblia. Então a gente deve considerar o quê? Que o Apocalipse é uma revelação de quem? Do Senhor Jesus. Não é um outro evangelho, é uma revelação especial do Senhor Jesus Cristo, tá? Então é bom que nós tenhamos assim não termos receio de nos aproximarmos do livro, mas chegarmos com vontade, com desejo de aprender. Então nós sejamos assim pessoas entusiastas para aprender acerca da mensagem central, mesmo porque o Apocalipse, a mensagem central é Jesus. A mensagem central é Jesus. A adoração central aqui é a Jesus. Nós veremos isso aqui. Há um texto de Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então quando a gente aceita Jesus, a gente começa a conhecer Jesus, mas a gente precisa prosseguir conhecendo Jesus.
E para conhecer Jesus não é só conhecer o Evangelho, é conhecer também as epístolas paulinas, as epístolas petrinas, as epístolas joaninas, o Apocalipse, né? Conhecer o Senhor Jesus. Aquela pessoa que vai andar, bota um pé na estrada e não quer andar, ficou no meio do caminho. É o crente que não quer prosseguir, não quer conhecer Jesus, o Apocalipse. Não, vamos conhecer. E aí veio essa mensagem ao meu coração, de eu trazer esse estudo. Não sei quando vou terminar, não estou nem preocupado quando vamos terminar, apenas hoje foi a introdução. Na próximo culto de doutrina vamos dar continuidade, vamos entrar no Apocalipse, estudando desde as igrejas, vamos entrar no período da grande tribulação, no milênio, certo? Amém, irmão? Quantos vão orar por mim? Glória a Deus, e eu vou orar por você também. Então, o Apocalipse, motivo para nós estudarmos. O Apocalipse é um livro que traz felicidade para quem lê. Nenhum outro livro traz essa promessa. O Apocalipse é o único livro que diz que é bem-aventurado, feliz quem lê ele. Nem o Evangelho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João disse isso. Quem lê o Evangelho é feliz. Claro, por sermos felizes, somos felizes porque temos Jesus. Agora, a promessa de felicidade, o único livro que traz a promessa de felicidade para quem lê é o Apocalipse. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vamos ler de novo? Vamos ler? Bem-aventurado, o que é bem-aventurados? Felizes, na palavra grega Macarios. Então, feliz significa bem-aventurado, isto é, feliz o crente que lê o Apocalipse. Tem alguém triste aí? Se tiver, comece a ler Apocalipse. Aleluia. Porque a Bíblia diz: feliz aquele que lê. Ah, vocês, pastor, eu não sei ler, eu sou analfabeto. Aí Jesus disse: o quê? Bem-aventurados que ouvem. O marido não sabe ler, mas a esposa lê. Minha filha, lê ali para mim o Apocalipse. Olha só, que benção. Ou manda a filha, né? Caso o casal não saiba ler. Então, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem. Quantos estão ouvindo aqui? Amém. As palavras desta profecias. Agora tem uma coisa: a felicidade tem que ser completa. Não basta ler, não basta ouvir, tem que guardar. Como é que você vai guardar uma coisa que você não sabe o que é? E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: o calendário de Deus é diferente do nosso. No céu não existe semanas, no céu não existe horas, não existe segundos, nem minutos, nem séculos. Então, se essa mensagem do Evangelho que João escreveu, fazem 21 séculos que ele escreveu isso, para Deus isso é uma questão de, podemos dizer, lapso de tempo para Deus. Deus é superior ao tempo. Para nós, o ano se conta quando? Quando a Terra gira em redor do Sol, não é isso? Rotação, não é? E translação. Quando a Terra dá o giro em redor do Sol, é um ano. E eu pergunto: o céu está sujeito à rotação de Sol? Não, meu irmão, não está. Eu quero dizer que Deus tem o controle do tempo, viu, irmão? Ah, fazem 21 séculos. Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, viu? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Um conselho aqui para os irmãos: pastor, eu quero estudar Apocalipse. Eu quero lhe dar um conselho: não estuda Apocalipse assistindo o National Geographic, assistindo aquele outro History Channel, e nem assistindo aquele National Geographic. São programas de televisão. Ah, vou estudar por quê? Porque aquele pessoal ali é um pessoal que vê o Apocalipse segundo um assunto meramente humano. Não tem nada de espiritual ali. É só coisa de história, certo? Então não assista, não aprenda Apocalipse assistindo nem o Discovery Channel, nem o National Geographic, nem o History Channel, certo? Amém? Glória a Deus. Porque encaram o Apocalipse como uma obra meramente humana. Agora, o Apocalipse é um livro que inicia-se com uma promessa e encerra com uma chamada.
Amém? Conclusão. Sinta-se motivado para estudar o Apocalipse, viu, irmão? Sinta-se motivado. Não perca os cultos de doutrina. Esteja aqui. Hoje foi só a introdução para dar esse despertamento nos irmãos, para vocês não faltar nenhum culto. Se esforce para aprender o livro do Apocalipse, porque ele é muito importante para nós. E evite faltar aos trabalhos na casa do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.